bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal dos YouTubers. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no nosso canal para você receber notificação toda hora que recebe que a gente lança um vídeo novo, tudo. Participa da nossa comunidade aí, galera. Curte aqui embaixo também o nosso vídeo, porque ajuda muito ao YouTube entender que outras pessoas precisam saber sobre esse conteúdo incrível que nós temos produzido. Então compartilhe esse vídeo com alguém, caso você saiba que essa pessoa precisa saber um pouco mais sobre ser humano. Hoje nós vamos falar sobre os seres humaninhos, nós, existentes aqui nessa terra. De onde viemos? O que comemos? O que somos? Não sei. Mentira, sei sim. E a gente vai falar sobre isso nesse vídeo aqui dos YouTubers. Bom, galera, antes de falarmos sobre o que a Bíblia diz sobre nós, seres humaninhos, nós existentes aqui na Terra, eu quero desconstruir algumas ideias erradas que nós temos às vezes sobre o homem e mulher, sobre o ser humano. A primeira delas é dizer que nós não fomos criados, mas somos frutos do mero acaso e da evolução, de que o ser humano é só mais um animal mais evoluído e mais inteligente do que os outros e não tem tanta diferença assim dos demais. E aproveitando isso, eu queria dizer que hoje nós vamos falar sobre argumentos, sobre orientações, sobre falas a respeito do ser humano que a Bíblia nos traz. Então não vou falar sobre física, não vou falar sobre química. Isso não quer dizer que a ciência é contrária à Bíblia. Muito pelo contrário, as coisas conversam sim. É possível você ser um cristão sério, crer na Bíblia e também gostar de ciência, crer na ciência também, porque ela é uma coisa dada por Deus, que nós temos inteligência para produzi-la, mas ainda não vamos falar sobre coisas assim. Mas ano que vem a gente está com uma ideia de uma série onde a gente vai juntar a Bíblia e ciência, com a ajuda inclusive de pessoas fora daqui da igreja, gente que estuda isso, que são cientistas. E se você gosta desse assunto, comenta aqui embaixo, tá bom? E se você tem dúvidas também sobre isso, coloca elas aqui embaixo pra gente anotar, pra gente trazer resposta pra vocês, porque assim como eu tenho certeza que você tem dúvidas sobre algumas coisas, nós precisamos sempre aprender. Bom, uma segunda ideia errada que eu quero falar aqui pra vocês é de pensar que nós somos bons, nós nascemos bons e depois vem o pecado e contamina a gente. Infelizmente, não é o que a Bíblia fala. Depois de Adão e Eva, quando eles pecaram e trouxeram o pecado para toda a existência, não foi só para o ser humano, mas para toda a existência, todo mundo está sofrendo por causa disso, o ser humano nasce pecador e infelizmente isso é uma realidade. Por isso que nós precisamos de Cristo Jesus, por isso que nós precisamos de salvação e de redenção. A terceira coisa errada é nós pensarmos que nós somos criados porque Deus se sentia sozinho. Não! Deus não se sentia sozinho, até porque Ele é a Trindade, os três se relacionavam, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, eles que nos criaram toda a existência. Deus criou tudo, todo o universo, tudo que há nesse universo, porque Ele é um ser criador, faz parte dele, Ele é criativo. E assim como um artista que faz uma pintura ou uma música, Deus criou toda essa beleza que existe aí fora, inclusive nós seres humanos. Tá, vamos falar então o que a Bíblia diz do que é o ser humano. Para começo de conversa, nós somos criação de Deus. Nós fomos planejados, não somos fruto do mero acaso, estamos aí vivendo por existir. Olha o que diz em Gênesis capítulo 1, versículo 26. Então Deus disse, façamos o ser humano. Deus foi intencional, Ele desejou nos criar, Ele teve essa ideia e trouxe ela à existência e nos deu um propósito, um porquê de existir. Nós não estamos vivendo simplesmente por viver, mas nós somos fruto da obra de Deus. Como um grande artista que cria uma obra de arte, uma composição, Deus decidiu nos criar e nós fomos criados de forma especial, de forma intencional. Todo o resto da criação, Deus simplesmente falou e pelo poder da sua voz, do nada surgiu matéria. No nosso caso, Deus foi intencional e teve contato com a matéria e trouxe o ser humano à existência, soprou em nós o Espírito e nos fez seres vivos. A Bíblia também fala que nós somos imagem e semelhança de Deus. Olha aí a continuação do texto, Gênesis 1, 27. Assim Deus criou os seres humanos, a sua própria imagem. A imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. A ideia aqui é que nós somos representações, uma imagem. É como se fosse uma escultura de uma pessoa. Não é a pessoa em si, mas é uma imagem, uma representação dela. Nós somos uma representação
da pessoa de Deus. Por isso que ele falou, espalhe essa imagem no mundo todo, porque eu quero a minha glória sendo manifesta e todos vendo a minha imagem em vocês. Nós não somos Deus, nós não somos deuses, nós não temos tudo que Deus tem, mas nós temos o papel de representar quem Ele é, em justiça, em santidade, em criatividade. Por isso que nossas ações devem ser diferentes. Olha o que fala em 1 Coríntios. Pois Ele, nós seres humanos, o homem, foi criado à imagem de Deus e reflete a glória dele. É sobre Deus. A sua vida não é sobre você, a minha vida não é sobre mim, não é sobre desejos egoístas que nós temos por causa do pecado, mas é sobre Deus. Porque quando o pecado entrou, ele distorceu toda essa escultura bonita que nós éramos. E agora a gente precisa encontrar em Jesus a transformação e redenção para que essa imagem seja bonita novamente e reflita de fato Deus. Olha a continuação de Gênesis 1:26 para você ver o que ele fala. Ele será semelhante a nós. Deus nos deu certas habilidades e qualidades que apenas Ele tinha, como o desejo por justiça, criatividade, o desejo de criar, a busca por fazer algo diferente. Por isso que nós devemos estimular nossa curiosidade, nós devemos criar obras de arte, nós devemos estudar ciência para entender os mistérios do universo, nós devemos desenvolver tecnologia, porque isso não é contrário à fé. Na verdade, somos nós cumprindo nosso papel como imagem e semelhança de Deus. Apenas o ser humano tem essas habilidades, e quando você desenvolve e produz coisas com essas habilidades, com essas capacidades dadas por Deus, você está refletindo a imagem dele e agindo como um semelhante a ele. Para fechar essa parte de que nós somos, Deus diz o seguinte, depois que ele criou tudo: muito bom. Antes ele falava que as coisas eram boas, quando ele criou o mar e a terra, bom. Mas quando vem o ser humano e ele fecha com chave de ouro toda essa criação, ele deixou o melhor para o final. Por isso, quando ele diz que criou ali, ele diz: muito bom, porque agora eu tenho alguém que me represente, administrando e cuidando de todo o universo. Tá, Euler, mas por que eu tenho que entender o que a Bíblia diz sobre mim? Cara, é importante porque, reconhecendo que você é criação de Deus, você recebe um propósito. Nós não fomos criados pelo acaso e só existimos por existir. Você é criação de Deus e Deus ama a criação dele. Ele criou você do jeito que você é, com seu tom de pele, com seu estilo de cabelo, com seus traços. Tudo isso foi criação de Deus. Aquilo que não vem de Deus, que é o pecado, que é a consequência do pecado na nossa vida, tem que ser tirado da nossa vida. Por isso, você precisa se relacionar com o seu Criador, porque Ele, por meio de Jesus, transforma a sua vida e restaura essa imagem. A sua vida tem que ser guiada por Deus, as suas decisões têm que ser guiadas pelo seu Criador, até porque só nele você vai encontrar alegria e paz completa. Entendemos também que ser imagem e semelhança de Deus é representar Deus. Então, a nossa vida não pode ser apenas sobre nós mesmos, nossas palavras e ações não podem ser egoístas, não pode ser a respeito só de você, eu não posso agir de acordo com o que eu bem entendo. Nós devemos procurar nos parecer mais com Deus, em ação, em palavras, em caráter, em pensamentos, em motivações, porque se nós não conseguimos fazer isso, nós não estamos exercendo bem o nosso papel. Devemos também procurar ter experiências com Deus e com Sua Palavra, porque quanto mais eu conheço Deus, mais eu me relaciono com Ele, mais eu entendo quem eu sou. É como se Deus fosse uma grande luz que nos ilumina, aí eu entendo a minha identidade, e é uma identidade dita e orientada por Ele, não pelas mentiras que são ditas por aí, mas sobre Deus. Você deve procurar ter experiências com Deus. Devemos desenvolver nossos talentos, nossos hobbies artísticos, nossa curiosidade científica, nossas habilidades físicas ou matemáticas, tudo isso para a glória de Deus, porque Ele que nos deu essa capacidade. E dessa forma nós vamos refletir um Deus extraordinário. E devemos fazer tudo isso com empenho e da maneira certa. Deus é um Deus de excelência, então nós devemos fazer as coisas com excelência, não de qualquer jeito, deixando para depois ou fazendo de uma maneira errada ou mal feita. Deus fez tudo com excelência, Ele fez a criação de forma bela e perfeita, e nós devemos procurar refletir essa capacidade que Ele nos deu por meio da nossa criatividade e por meio das nossas habilidades. Indicações
indicações para vocês. Temos 2 indicações do Bible Project. Um vídeo falando sobre imagem de Deus, explicando esse conceito de como nós somos essa imagem, essa representação. E o segundo vídeo é sobre Gênesis capítulo 1, onde ele vai falar um pouco mais sobre a criação, como ela aconteceu, e é muito bonita a animação. Então, clica aí e vai lá assistir. Mais pesquisa. Depois de tudo que foi falado, a pergunta é: por que devemos cuidar do meio ambiente? Segunda pergunta: por que a humanidade cria arte? Terceira e última pergunta: quais são os argumentos pró-criacionismo? Valeu, galera! Esse vídeo foi muito legal, esse é um assunto que eu gosto muito, esse lance de imagem e semelhança, de usarmos nossas habilidades para a glória de Deus e também de conciliar ciência e a Bíblia. Não falamos sobre ciência hoje, mas nós demos o primeiro passo, que é falar da Bíblia e dar um fundamento, uma base legal para você. Mas ano que vem nós teremos uma série muito interessante falando sobre isso, então comenta aqui embaixo o que você acha. E de novo, se você tem dúvida, manda pra gente que nós vamos fazer o nosso melhor para trazer as respostas para você.